O servo. Aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, fizeram opção pelas trevas. Assim diz o servo, a palavra de Deus, nos exorta a vigiar, para que não venhamos ser laçados pelo maligno, por causa das riquezas, do poder e dos encantos desse mundo. Alguns líderes religiosos cristãos foram alcançados pela lama fétida deste mundo, que os atraiu, com as falsas riquezas, e com o poder passageiro deste mundo, jogando no lixo a salvação das suas almas. O apóstolo Pedro nos chama atenção para este acontecido. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladores, heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Temos visto os líderes religiosos usando do proselitismo, para convencer um grupo de pessoas, em geral, tentar justificar as suas ações, as quais são frontalmente contra a palavra de Deus. E tem alguns incautos, que ainda apoiam suas ações, e usam de chavões hipócritas. Não faleis mal dos ungidos de Deus, que os ungiu foi Deus ou foram os homens? Que eu saiba foram os homens, que simplesmente não tiveram cuidado, quando impuseram as mãos sobre a sua cabeça. O cuidado que ordenou o apóstolo Paulo a Timóteo com relação a isso, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. E outros ainda falam, não julgueis, para não serdes julgado. Mesmo que o indivíduo que foi pego em falta, não dizer que ele cometeu um erro, isso nunca foi julgamento, mas sim, uma contestação. A palavra nos exorta a não sermos cúmplices dos pecados dos outrem. Tem alguns, que seguem o homem, e não ao Senhor Jesus. Passaram a seguir as suas heresias destruidoras. Por isso cairão nos laços armados pelo diabo. Quando um indivíduo que usou do seu ministério, para chegar a um cargo público, e o seu eleitorado que votou nele, por causa das pautas que estavam fundamentadas na palavra de Deus, e depois debanda para a esquerda, querendo justificar a esquerda, e os seus líderes, se isso não é traição, eu não sei o que é. Se você é cristão e comunista, ou você não conhece o cristianismo, ou não conhece o comunismo. John Stott. As pautas da ideologia nefasta da esquerda estão acabando com algumas nações, um desse exemplo é o Canadá e alguns países da Europa, que abraçaram a ideologia woke, destruindo com as instituições, como a família, a justiça, até as tradições dessas nações, as deixando sem nenhuma identidade. Quando a perversão, a violência e as aberrações morais são apoiadas por qualquer governo, esse está trazendo a destruição e o caos para esta nação. Muito pior é quando isso alcança lideranças religiosas, que em vez de dar o exemplo são motivo de escândalos. Jesus alertou sobre isso, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quando esse escândalo atinge os pequeninos do Senhor, que crerem em Jesus? A sua resposta é, melhor lhe fora que se pendure no pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Isso é algo terrível. Esses que simplesmente não estão preocupados com tais atitudes, são aqueles que apostataram da fé, e perderam o temor do Senhor. Aqueles que pensam que uma vez salvo, sempre salvo. Esse é mais um engano do diabo. Se fosse por isso, Jesus não exortava para vigiar e orar. Ou mesmo, como ele mesmo disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é só se arrepender da boca para fora, mas sim, ter um arrependimento genuíno, esse será acolhido por Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que a Epístola de Hebreus nos exorta, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus expondo a ignomínia. Não podemos de maneira nenhuma, ficar flertando com o mundo, mostrando interesses pelas coisas, cobiçando-as, pois isso desagrada a Deus, pois a palavra de Deus diz, aquele que é amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. A exortação que o apóstolo Paulo faz para Timóteo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma, podemos levar dele.
Para aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos e prestado atenção, isto que está acontecendo foi mencionado pelas profecias do ano judaico, que aconteceria. Passaríamos a saber quem é joio e quem é trigo. No ano judaico 5784 que passou, foram mencionados diversos escândalos, vindo à tona os seus podres, começando por lideranças católicas e evangélicas, no meio cristão. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, precisamos estar atentos para tudo o que está acontecendo, para que não venhamos ser tragados por disputas e tudo aquilo que não edifica e é motivo de escândalos. Sejamos sóbrios e vigilantes. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.